Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30, nessa sexta-feira, dia 24 de junho, dia de São João. Bom pessoal, estamos ao vivo aqui no nosso estúdio em Novo Hamburgo. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal 6 para São Leopoldo, no canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, nossa região de Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha. Você também pode nos acompanhar pelo site, no valetvplay.com, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube da Vale TV, no aplicativo para iOS e Android, no valeTV.play. Bom, pessoal, para a gente começar nessa sexta-feira, eu quero novamente dessa semana, já fiz um breve relato sobre o trânsito da nossa região aqui. Estava vindo mais uma vez aqui para Novo Hamburgo, por volta das 6 da tarde, mais um acidente, né, dessa vez um atropelamento, envolvendo ali congestionamento também pelo setor da entrada da Bento Gonçalves, aqui em Novo Hamburgo, na rua Bento Gonçalves, o acesso que tem ali da 239 para essa rua, que é uma das principais aqui da cidade. Bastante complicado, trânsito carregado, estava chovendo, então, pessoal, vamos ter mais atenção no trânsito, vamos se cuidar um pouco mais. É sexta-feira também, o pessoal está mais agitado, está querendo ir para casa, mas tem que ter mais cuidado. Vamos cuidar no trânsito aí, porque a vida é muito mais importante do que ganhar aquele um minutinho que às vezes faz toda a diferença, né? Agora, voltando e falando de esporte, a gente tem logo mais jogo, né, do Internacional diante do Curitiba, a partir das 21h30 no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. O pessoal já está indo para o estádio, os torcedores do Inter, né? Que ainda não tem a escalação definida para essa partida, mas a gente fala aqui uma provável escalação do Inter para esse jogo de logo mais pela Série A do Brasileiro. Tem Daniel, Fabrício Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Paulo Vitor, o Gabriel, o Depena, Edenilson, Tyson e Pedro Henrique e o Alexandre Alemão, ex-jogador aqui do Esporte Clube Novo Hamburgo, provavelmente no comando de ataque do time do técnico Mano Menezes. Bom, pessoal, e falando também de Série B do Campeonato Brasileiro, ontem à noite o Grêmio não conseguiu vencer o CSA, mais um empate aí do Grêmio. O Grêmio está com aquela empatite, digamos assim, né? O Grêmio teve essa... e escapou, né? Porque eu olhei uma parte do jogo ontem, o Grêmio, assim como poderia ter vencido, escapou de também sofrer a derrota no final do jogo lá no CSA, lá no Rei Pelé, em Alagoas. Então o Grêmio empatou em 1-1 o jogo de ontem e está agora na tabela da Série B com 22 pontos. É o quarto colocado, está no G4 ainda, mas pode perder essa posição aí no jogo que o Sport Recife pode ainda passar o Grêmio nessa rodada da Série B. Pessoal, também para a gente falar rapidamente aqui da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Aimoré em campo nesse final de semana. O Aimoré joga neste sábado contra o Cascavel, fora de casa, um jogo às 16 horas deste sábado. O Aimoré é o quarto colocado do grupo 8 da Série D, está na zona de classificação e fica de olho num outro jogo aí que tem equipes gaúchas envolvidas nessa rodada. O Caxias enfrenta o São Luís no Centenário nesse final de semana, então jogo no mesmo, um pouquinho antes, 15 horas esse sábado. Um jogo bastante importante, que o Caxias é o terceiro, tem 17, o Aimoré é o quarto com 17, estão empatados ali, e o São Luís vem logo atrás com 13 pontos. Então, uma rodada bastante importante, aí quem sabe o Aimoré consegue uma vitória fora de casa, ia ser bastante importante. Falar rapidinho de Novo Hamburgo, tem jogo das oitavas de final do Campeonato Gaúcho Sub-20, o Novo Hamburgo empatou o primeiro jogo, o jogo de ida com o São José por 1-1, agora tem o jogo da volta neste sábado também, às 15 horas, lá no Passo da Areia. Essa partida também é importante para o Noia, que sinalizou a participação aí na Copinha da Federação Gaúcha no segundo semestre, nesse imbróglio que está aí da questão de vai disputar porque está com dificuldade de dinheiro, que é sempre a mesma coisa que acontece nos clubes do interior. Bom, pessoal, vamos trocar então hoje de futebol. A gente vai passar para falar hoje de voo livre pela primeira vez aqui no Esporte na TV. E eu recebo nessa noite, dar as boas-vindas aqui para o Flávio Pinheiro, que é o atual presidente da Federação Gaúcha de Voo Livre, e também o Luciano Horn, que é atleta, o Flávio também é atleta, e o Luciano Horn é presidente da Associação Gaúcha de Voo Livre. Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Esporte na TV. Boa noite. Boa noite. Para a gente bater um papo, então, pessoal, a gente começa falando da competição, né? Vocês estiveram lá em Goiás nesse final de semana passado, conseguiram bons resultados e preparação aí para as demais competições do ano. Perfeito. Ordem, né?
A gente teve lá em Goiás, né, a disputa do circuito Centro-Oeste e foi um campeonato bem agitado. Nós estávamos em torno de 15 pilotos aqui da nossa associação, né, aqui do Rio Grande do Sul. Que é em Sapiranga a sede, né? Só para lembrar o pessoal de cá. Isso, a Associação Gaúcha é de Sapiranga e nós estávamos em 15 aproximadamente lá. A gente conseguiu fazer um bom campeonato e o bom é que quando uns não vão bem, outros estão lá para representar. A gente colocamos 4 pilotos entre os 5 primeiros do evento. Foi um excelente resultado para nós como um time, né? Um time AGVL aí. Foi muito bom. O Flávio teve pódio aí, Flávio. É isso? Teve. O nosso esporte ele é muito legal. É uma das coisas assim que ele contempla também a experiência. Então, um cara que nem eu, que está na beira de fazer 62 anos, pode usar um pouco dessa experiência e levar vantagem sobre os mais novos. Aí a gente voou bem como time, terminei ficando em segundo na minha categoria, em quinto no Open, que é o geral, né? Luciano, como é que foi para ti lá a competição? Tu tá te preparando para ir para um mundial também de parapente, né, no final do ano? Sim, estou me preparando. A competição para mim foi muito boa. Eu não tive um resultado tão bom, porque na prova do sábado, mesmo tendo andado entre os líderes praticamente a prova inteira, eu cometi um erro no final e acabei posando a 3 km da linha de chegada apenas. E já na prova do domingo, eu consegui ficar em segundo lugar, também foi um belo voo, mas na soma dos 2 dias acabei ficando um pouco para trás. Eu fiquei entre 11º nesse final de semana, né? Mas foi um bom treino porque eu consegui fazer ambas as provas andando no grupo da frente, né? Sim. Falando dessa questão do Mundial que você vai participar, Luciano, vai ser no México no final do ano, lá em dezembro, né? Mas como é que tu conseguiu essa classificação para chegar lá? Esta classificação veio através da etapa brasileira do circuito mundial. São 5 classificatórias que a gente tem ao redor do mundo, né? Até amanhã começa na Europa, na Romênia, a 3ª seletiva. Ah, legal. Então eu participei da 2ª seletiva, que foi no Brasil, no Espírito Santo, Baixo Guandu, e eu consegui ficar em 13º, onde os 15 primeiros se classificam diretamente para a superfinal, que é decidida depois num outro sítio de voo, né? E neste caso, neste ano vai ser em Valle del Bravo, no México. Então vai ter bastante gente também por lá, né? Vai ser, se vai 15 classificados aí, mais ou menos de cada país, é mais ou menos por aí então? Sim, não por cada país, é em função de resultado do evento das classificatórias, né? E depois acaba abrindo mais vagas, assim, pode entrar os top 20, top 25 de cada evento, se vai sobrepondo os pilotos classificados, né? Uhum. E como é que está a questão agora, Flávio, conta pra gente aqui no nosso circuito, né? Porque a gente tem, a gente comentava antes de entrar no ar aqui, de várias praças boas aqui, né? Tem Sapiranga, que a gente falava, Rolante, Igrejinha, Nova Petrópolis. O Rio Grande do Sul tem por tradição um campeonato gaúcho de voo muito organizado. Na realidade, eu acho que desde 91 foi o primeiro, ele vem de uma forma ininterrupta. Em função do nosso inverno, a gente está na nossa baixa temporada. Então, normalmente, a gente divide em 2 fases, né? Então, tem a fase ali, início do verão até outono, que é janeiro, fevereiro, março, abril. Esse ano a gente teve uma etapa ainda em maio, em Nova Petrópolis. E ele vai recomeçar agora em outubro. Igrejinha, depois Agudo, Encantado e Roca Salles, né? E aí depois a final em Sapiranga, no 2º final de semana de dezembro, e junto com o Gaúcho vai ocorrer também a final do Campeonato Sul Brasileiro. Certo. Estamos numa expectativa bastante boa aí. Essa questão agora do ranking de letras, o acesso para as competições de nível nacional para o Campeonato Brasileiro, até esse ano era pela posição no ranking do ano anterior e algumas vagas pelas federações que eram distribuídas. E agora entrou o ranking de letras. Então, uma série de competições ao longo de todo o Brasil, tá, estaduais,
quando elas têm um bom nível técnico e tem pilotos de ponta participando, ela dá boas notas. Então, tu tem lá A, B, C, D. E isso vai nos favorecer muito, porque o final, quem quer conquistar, os pilotos que quiserem conquistar sua vaga para o ano que vem, as últimas chances vão ser nos nossos campeonatos aqui no sul do Brasil. Então, a nossa perspectiva é que... vocês conhecem aqui. A gente conhece, deve vir bastante gente de fora, isso vai elevar o nível da nossa competição, o número de participantes, e também a gente pretende, um dos planos da equipe, é conseguir botar o maior número possível de pilotos para disputar o brasileiro do ano que vem. Sim, e a gente está falando aqui, pessoal, de voo livre, mas mais especificamente de parapente, né, de paraglider, né? Não é a asa delta, a gente falava antes, não tem tantas competições, né, mais tantas competições como tinha, mas é o parapente que tomou conta, digamos assim, também, Flávio. Não dá para se dizer que tomou conta, é uma tendência mundial, né? Pela praticidade, principalmente, né? Uhum. Então, ele é mais tranquilo para aprender, tu não precisa... uma asa, tu tem lá toda uma estrutura para montar, tu tem que ter um carro especial com rec para transportar ele. Sim. Então, a logística é um pouco mais complicada. Então, hoje, quando a pessoa pensa em voar, normalmente ela pensa em voar de parapente pela praticidade, né? Então, na asa, eu fui voador por muitos anos também, e a gente não está tendo uma renovação muito grande, tá? Tem pilotos que estão começando e tal, mas estamos estabilizados no número de pilotos no estado aí já há alguns anos e com um leve decréscimo, né? Então, a gente até, através da federação, a gente está programando aí algumas atividades, algumas divulgações e tal, para a gente poder voltar a dar um apoio, tentar trazer mais praticantes, né? O Luciano pode falar para a gente, então, um pouquinho como é que é esse trabalho, os treinamentos que vocês têm também, porque acaba não só em competições que vocês vão, né? Vocês têm também estudar um pouco mais, tem que conhecer clima também, o Flávio também pode falar disso na sequência. É diferente também, é um esporte bem diferente, né, Luciano? Sim, a gente precisa estudar, né? A gente estuda bastante teoria, né? Meteorologia, aerodinâmica, muitos assuntos, né? Quando a gente vai voar um lugar novo, a gente estuda Google, né? Para conhecer a região. Tem alguns softwares que já conseguem dizer onde é que são as tendências de térmicas da região. Então, a gente acaba estudando esta parte aí. Principalmente nesse inverno, né? No inverno a gente não consegue voar muito. Por isso que conseguimos ir para Formosa, né? No estado do Goiás, porque aqui a gente não consegue voar, então a gente tem que voar mais em outros sítios de voo, né? E também focar em um treinamento físico, bastante importante, porque nas competições algumas provas são de 3, 4, 5 horas às vezes, tem que estar bem preparado, são 7 dias seguidos, não tem descanso. Tem que estar bem preparado a parte do corpo, mental, tudo tem que andar junto. São longas distâncias, mais ou menos o que são as distâncias que vocês percorrem no ar, normalmente, assim, o mínimo, não sei se o máximo que se tem nas competições? Depende muito, é avaliado dia a dia, né, da condição meteorológica do dia, e o foco também é assim, se é uma competição regional, a gente foca mais também em questões de atender aos novatos, aos intermediários, para que todo mundo consiga evoluir. Agora, uma competição nível Brasil, as provas são maiores, tu vai pegar, dependendo do sítio de voo, 60, 70, 80 quilômetros. Lugares especiais chega a ter prova de 100 quilômetros, né? Nós fizemos isso no Brasileiro ano passado. Então, varia muito da competição. Quando a gente faz treinos de distância, vamos falar assim, nós já temos voo no estado de 326 quilômetros. Nossa. Né, o nosso recorde. Já subiu dos 100 quilômetros para os 300. Exato, é um voo de distância. O recorde mundial está em 600
hoje, né? 600. Quantas horas mais ou menos você fica no ar nesse tipo de... Nesse nosso voo de 300 a gente ficou 7 horas. 7 horas aproximadamente. Isso vai daqui até onde mais ou menos? Foi um voo que a gente saiu de Caçapava do Sul e pousamos em Uruguaiana. A 14 quilômetros da divisa com a Argentina. Olha, é uma distância, né? Longo. E a gente falava, Flávio, também, e Luciano, antes de começar o programa aqui, que tem que ter cuidado também nos voos, né? A questão do tráfego aéreo, né? Tem que cuidar da questão dessas questões também, né? O Flávio falava, a gente está perto do aeroporto, então tem que cuidar aqui em linha reta também, Sim, não dá para... Não dá para ser qualquer momento, tem que ter um aviso também, às vezes, até mesmo para autoridades. Como é que funciona? Só complementando do tamanho dos voos, tá? Isso vai depender sempre muito do potencial do dia. Então, tem dias que tu não vai conseguir voar absolutamente nada. E tem dias, é mais ou menos que nem um surfista com onda no mar. Tem dia que dá muito e tem dia que, infelizmente, não ajuda em nada. Tá? Então, as distâncias, elas também são calculadas. O Horn sempre é da comissão de provas, tanto brasileiro. Então, tem os pilotos mais experientes, eles avaliam a condição e tenta-se tirar o máximo do potencial do dia. Quanto à questão desse controle dos riscos, do uso de espaço aéreo, todos os clubes do Rio Grande do Sul, inclusive nós, a GVL, a gente tem como gaiolas, tá? Onde a gente tem, se tu olhar nas cartas aeronáuticas do mundo inteiro, a gente tem ali uma SBR, né? Então, a gente tem um espaço que é reservado para a prática do voo livre. Entendi. Então, teoricamente, a gente tem que voar dentro daquele espaço. O nosso aqui, por exemplo, contempla toda a cordilheira, que vai de Sapiranga até a Igrejinha. Ele tem uns 5 quilômetros de largura por 15 de comprimento e a gente tem 1.500 metros de altura. Então, a gente tem que voar dentro dessa gaiola aí. Porque, como a gente está muito perto de Salgado Filho, toda aproximação, toda chegada e a saída das aeronaves, elas tangenciam, elas passam sempre na borda dessa nossa gaiola. Então, a gente tem que respeitar bastante. Então, cada rampa, de acordo com as normas da ANAC e do DCE, tem o seu espaço condicionado, onde ali é permitida a prática do voo. E esses voos, assim, você falava da questão do clima, tem uma quantidade de atletas e de praticantes que podem estar nesse espaço ao mesmo tempo, ou não há um limite quanto a isso também? Não existe. Não existe limite. Porque o que eu comento, assim, que a gente falava, o cara tá aqui embaixo, o cara não conhece tanto, mas tá vendo lá no morro lá, sei lá, tem 20, 30, 40, uma galera no ar, né? E por isso que eu pergunto, essa dúvida às vezes. Aí a gente também, dentro do esporte, tem as nossas regras de tráfego aéreo. Então, numa ascendente, todo mundo vai girar no mesmo sentido, que nem um carrossel. Entendi. Assim como no trânsito, né? Quando, em uma rota de colisão, desvia para a direita, quando tu está numa montanha, quem tem a preferência. Então, a gente cumpre com essas regras. Normalmente é bem tranquilo. O mais estressante um pouco, né, Horner, é nas competições, principalmente a nível nacional, no momento da largada, porque tu tem um ponto e um horário específico, e aí fica todo mundo ali meio no mesmo lugar. Às vezes eu fico um pouquinho tenso. Tem gente que é mais tranquilo, relaxa mais. E são 120 participantes no campeonato nacional. Bastante. Então, por isso também a pergunta, daqui a pouco pode acontecer. São 120 pessoas assim, brigando pelo mesmo espaço, assim, né? Então fica todo mundo bem pertinho. Mas é porque tem a questão de corrente no ar, alguma coisa nesse sentido para saltar? Como é que é? As competições é como uma corrida no ar. Então, mais ou menos como uma regata. Tu estabelece alguns pontos que tu tem que passar. Então, com isso, tu vai voar a favor do vento, vento lateral, contravento, isso tudo é avaliado. E todos os pilotos decolam e tu tem um ponto, uma largada virtual. Então, todo mundo quer estar ali no melhor ponto para já arrancar bem posicionado, tu já leva uma vantagem. E as provas são uma corrida no ar, então é quem completa aquele circuito sugerido no menor tempo possível. E hoje o nível dos pilotos brasileiros está elevadíssimo, então
a decisão está nos segundos, né? Sim. Às vezes tu vai chegar 1 minuto numa prova de 2 horas, 2 horas e meia, tu chega 1 minuto atrás, tu vai ser o 20º, 25º. Dá Então, tanta diferença, a turma da assim. ponta é no detalhe mesmo. Um jogo de marcação é bem interessante, assim. Imagino, deve ser mesmo. Essa questão do nível, eu também ia perguntar para vocês. A região aqui, ela tem uma tradição enorme, né? De pilotos aí que já foram campeões, enfim, já um pessoal que está muito tempo já nessa batida aí, né? Pô, o Flávio está com uma escola de voo há quantos anos já, Flávio? 36 anos. Pois é, em Sapiranga, 36 anos já nessa. O pessoal tem bastante tradição, Luciano, aqui na região. Sim. Hoje, na Asa Delta, o Rio Grande do Sul, nós temos, são 16 títulos brasileiros na Asa Delta, né, de pilotos gaúchos. No parapente são 2, né, 3, desculpa, são 3. Os recordes mundiais. Recordes mundiais, a gente tem pilotos gaúchos que participaram, então a gente tem uma tradição de gerar bons pilotos aqui na nossa região. Sim. Vocês falaram da questão de ter ido para Goiás também, né? Acho importante a gente frisar aqui, vocês têm agora, esse ano, o financiamento do ProEsport, né, no governo do estado, né? Acho que foi importante para dar uma alavancada também, para retomar o esporte, Flávio. Sim, foi um passo muito importante para nós. Todos nós somos amadores, trabalhamos de segunda a sexta-feira. Então, a gente faz sempre por amor e, mesmo assim, a gente sempre conseguiu se destacar aí nas competições. E a aprovação desse nosso projeto no ProEsports foi fundamental para que a gente pudesse alavancar um número maior de pilotos, dando oportunidade para que eles participassem desses treinamentos e das competições. Então, a gente dividiu a equipe lá, então tem novatos A, novatos B, esporte A, esporte B, performance A e performance B. Cada um desses grupos tem um tipo de treinamento específico para o nível que ele está. Entendi. Porque construir um bom piloto é uma coisa que demora um tempo, então não é da noite pro dia. Tu tem que treinar conceitos e bases diferentes com cada um. Então, esse financiamento e o patrocínio da família Gás e Vinhedos de Terroir, para nós foi fundamental, porque com isso a gente está podendo participar de mais competições, tá? E a gente principalmente está conseguindo treinar a nossa base, levar. Então, dentro do financiamento, a gente está conseguindo locar micro-ônibus, levar o pessoal para treinar em outros sítios de voo, para conhecer. A gente está podendo dar aula, fazer um treinamento teórico. A gente conseguiu agora ir lá para Formosa, nós nunca conseguiríamos ir com 15 pilotos para lá. Sim, tá? Bastante gente. Né? E a gente conseguiu um excelente resultado. Então, para nós foi fundamental, assim, agradecer ao governo do estado, à Secretaria de Esporte e principalmente a família Gás, que topou patrocinar para nós, né, fazer a troca do ICM devido. E agora nós fomos aprovados de novo, contemplados para o segundo semestre. Esse do primeiro semestre, o projeto ficou um pouco prejudicado, porque ele atrasou um pouco, então a gente só pôde começar em maio. Sim. E aí a temporada já estava terminando. Mas aí a secretaria entendeu e deixou nós trocarmos alguns eventos que a gente tinha. O Campeonato Brasileiro a gente já tinha ido, Sul Brasileiro, Gaúcho, e isso nos proporcionou que a gente, no fundo, a gente pôde fugir do frio, que é o que a gente faz todo inverno. Então a gente tem que treinar, a gente termina indo para o Centro-Oeste, para o Sudeste, que é onde apresentam as melhores condições de treinamento. Senão a gente ficaria muitos meses sem voar. E agora, para o segundo semestre, então, o time da GVL vai poder participar de uma série de eventos aí, e com isso nós vamos fortalecer, e a ideia é melhorar cada vez mais, né, o nível dos nossos pilotos. Sem dúvida. Quais são as próximas competições, se vocês puderem, tem como lembrar aqui? Acho que tem em São Paulo, tem uma próxima competição. A gente tem uma etapa do Campeonato Paulista, programada para agosto, para participar e também servir de treinamento para a final do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer, né, em Santo Antônio da Alegria, no mês de setembro.
Santo Antônio da Alegria é São Paulo. São Paulo. Como é que quais são as diferenças, digamos, aqui do nosso estado para esses outros estados em questão dos voos? Dá muita diferença ou isso não contempla tanto? A experiência de vocês já é tranquilo para ir para outros sítios assim? Na minha opinião, varia bastante, porque a gente tem, visualmente, muda completamente já. A gente voa do lado de árvores, né? Montanhas altas, árvores. Tu chega, vai voar no Espírito Santo, por exemplo, essas montanhas são de pedra. Ah, sim. Tu não vê O árvore. ambiente é totalmente diferente. Então, visualmente já muda. Né? E daí entra o conhecimento de vento que vai passar no meio dessas montanhas. Daí tu pega uma região de Minas Gerais que praticamente é flat, que a gente fala, que não tem montanhas, né? Então muda bastante de região para região. Sim. Bom, pessoal, a gente está já indo para a reta final aqui do programa. Eu queria que vocês também deixassem contato, né? Falassem para o pessoal como pode acompanhar a equipe da GVL, a federação também, daqui a pouco até mesmo a tua escola de voo livre lá, Flávio, pode ficar à vontade para passar os contatos pro pessoal aí. Perfeito. A nossa escola, o site é o aventuranoar.com.br. Ele está bem desatualizado, é velhinho, mas está lá. Ou o contato pelo WhatsApp, que é o 999 81 68 69. O do projeto, o Rony passa. A federação é www.fgvl.esp.br. O pessoal pode acompanhar, então, as notícias, tudo que Exatamente. tem ali. Isso, e da nossa equipe é a equipe AGVL de parapente. Pode seguir a gente no Instagram, tudo, para acompanhar a gente onde é que a gente está voando e treinando. E além, assim, de um Pro Esporte, existe patrocínios, às vezes, individuais? Isso também pode acontecer? Isso pode acontecer também? Esse ano foi muito importante, fundamental, por exemplo, o Horn e o Jarbas puderam participar da etapa do PwC no Espírito Santo com o patrocínio da Prefeitura Municipal. Já um poder público, mas não nada a ver com o Pro Esporte. Foi um projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, a prefeita Karina deu um apoio muito forte. Sapiranga vem apoiando muito o esporte, né? Sim. Pô, graças a Deus. Esporte é vida, né? Tem que apoiar o esporte, né? Tá certo. Flávio, Luciano, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Esporte na TV e sejam sempre bem-vindos aqui na casa. Obrigado, a gente agradece a oportunidade aí de falar um pouco desse esporte que a gente gosta tanto, né? E agradecer pelo espaço e a oportunidade aí que o Esporte na TV está nos dando aí. Tá certo. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. Então tá, gente. Nós voltamos na segunda-feira com mais Esporte na TV aqui na Vale TV. Um bom final de semana e tchau, tchau.